Então, boa noite a todos e a todas. Vamos fazer hoje Fala Isabel e vamos estar com um tema para discutir nessa noite sobre a juventude e o desafio, né, desses jovens aqui na cidade de Castro Alves. Nosso tema é os desafios da juventude em Castro Alves. É o tema da live da agora à noite. E vamos aguardar o nosso convidado para a gente fazer esse bate-papo agora. E assim, quero desde já agradecer as pessoas que estão entrando na nossa live. É com imenso prazer que mais uma vez a gente realiza mais uma atividade usando esse espaço do Instagram para ter o contato com a juventude essa noite, né? Nós queremos a participação da juventude. Vamos estar com a programação estendida com esse tema e vamos discutir. E o convidado é Carlos Magno, estou aguardando. Carlos Magno já entrou, ótimo. Então, vamos dar início à nossa live dessa noite. Quero agradecer já as presenças das pessoas que estão entrando. Meu boa noite. Dá mais um tempinho para as pessoas ir entrando, para a gente daí fazer a discussão do nosso tema e entrevistar o nosso convidado, que é nosso companheiro Carlos Magno. Boa noite. Carlos Magno está presente? Carlos Magno, nosso convidado, já está entrando. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, companheira Selma. Boa noite, Carlos gente. Magno. Boa noite, Carlos. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Beleza. Então, Carlos Magno já se faz presente para a gente dar início à nossa live. O tema é os desafios da juventude em Castro Alves, né, Carlos? E Aham. Carlos Magno vai estar aqui conosco fazendo essa live. Irei fazer algumas perguntas para Carlos Magno referente a esse tema. E vamos lá. Vou apresentar a minha pessoa para o público. Sou a professora Isabel, professora da rede do município de Castro Alves. Estou aqui para contribuir com essa live, que traz para a gente um tema importante, que é o desafio dos jovens castroalvenses em nossa cidade, pela luta pelas suas conquistas. E vou estar apresentando aqui para todos a pessoa do Carlos Magno, que faz parte dessa juventude nossa castroalvense, é um aluno de bacharelando, estuda Ciências Sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tem suas experiências, é membro do núcleo de estudos, né, da agricultura. Ele traz também para a gente, no seu currículo, também a experiência de movimentos sociais nas lutas, né,
do dia a dia, isso é interessante. Um jovem hoje já está se preocupando com tudo isso, com certeza, isso é marketing para o futuro. E assim, vamos dar início a esse rapaz jovem, estudioso, magno, futuro cientista. Parabéns. E vamos então começar a nossa live com o nosso companheiro Carlos Magno, que vai nessa noite ampliar para a gente conhecimentos de leis que amparam os jovens, né? Falando um pouco dessa gestão pública que atende a essa juventude do nosso Brasil, da nossa cidade, né? Então, o que eu vejo é que não há futuro se não tiver uma juventude preparada. Não teremos, então, um Brasil com futuro, porque o futuro do nosso Brasil são os jovens. Os jovens são a nossa esperança do amanhã. Então, eu vou dizer para todos vocês que assistem que essa coragem que o Carlos Magno ele tem de ser um militante social, traz um legado já, uma bagagem de uma pessoa que já milita por essa juventude e hoje traz para a gente esse compartilhamento de estar hoje dividindo isso para os jovens da nossa cidade. Isso é muito bom, tá? E eu admiro muito a coragem do Carlos Magno, nosso cientista, que ele traz assim esse interesse voltado totalmente pelas causas, né, das pessoas que estão hoje nessas situações de vulnerabilidade e traz assim para a gente uma fortaleza, uma esperança de que o amanhã, com essa força jovem, será melhor. Mas eu tenho certeza que ele vai falar bem para nós, vai ampliar mais esse conhecimento das lutas que ele tem nos movimentos sociais agrários, né, como estudante do social, e vai trazer aqui exemplos pertinentes, né, importantes, relevantes para os nossos jovens em Castro Alves. E que isso seja de exemplo para a nossa comunidade. E nós temos que estar nessa luta, pensando nesse preparo desse jovem para o futuro do amanhã. Então, eu vou passar para Magno fazer uma introdução sobre esse tema e logo após eu vou estar falando para vocês sobre algumas perguntas, né, fazendo algumas perguntas ao jovem Magno, Carlos Magno. Então, eu passo a palavra para o Carlos Magno, para ele falar sobre um pouco, fazer uma introdução breve sobre o tema, né, que traz aqui a live, que são os desafios dos jovens castrovenses. Com você, Magno. Muito obrigado, Tiabel. Boa noite, gente. Boa Então, noite. eu vou começar introduzindo a discussão, fazendo um breve aparato geral, assim, né, de como a sociologia, que é a minha área, a sociologia não, né, na real, as ciências sociais, na qual a sociologia é uma das áreas. Eu vou estar fazendo uma introdução daquilo que a sociologia e das ciências sociais como um todo pensa sobre a categoria social da juventude. Aí eu vou estar olhando aqui porque eu fiz uma colinha para me situar na minha fala mesmo. E aí é um autor que é o grande teórico que teorizou, né, que começou, que foi precursor nas pesquisas sobre a juventude como uma categoria social. E aí ele diz que a juventude é uma categoria social que passa a se constituir a partir do advento da modernidade, que a modernidade nas ciências sociais é entendida como um período que é o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente, né, no caso. E aí, deste modo, cabe ressaltar que as percepções correntes sobre elas são necessariamente sociais, culturais e historicamente determinadas. Ou seja, quer dizer que a categoria da juventude é criada a partir da sociedade.
e ela tem aspectos sociais, culturais e historicamente determinados, porque é a história que acabou determinando qual é o perfil daquele jovem, né, na sociedade. Isso implica reconhecer que, mesmo que já existissem jovens nos períodos históricos anteriores a esse período de crescimento do capitalismo, características e papéis sociais são bastante diversos e se atribui do que se atribui recentemente. Ou seja, basicamente do que eu li agora, quer dizer que a juventude, como categoria social, se mudou a partir do advento do crescimento do capitalismo no Ocidente. E aí, por isso, a juventude adotou papéis sociais, culturais e historicamente diferentes das gerações de jovens que antecederam a esse momento histórico do crescimento do capitalismo. Para a gente começar a se debruçar marcar aqui, né, como um período de início da juventude, sem olhar apenas numa questão daquilo que a biologia faria, das mudanças que acontecem no corpo, dos meninos e das meninas, enfim. Para a sociologia, o Eismer, acaba que é um professor meu da UFRB, que é líder do grupo de pesquisa que eu participo, que é da UFRB também, que é o Observatório Social da Juventude, que é Nilson Eismer. Ele fala que o início da juventude é representado pelo surgimento da puberdade, que é essas mudanças que ocorrem no corpo, que são norteadas pelo descumprimento do corpus, disciplinamento dos corpos, a incorporação dos papéis sociais que a sociedade, né, acabou criando como produto da cultura e da história também, que acentua as distinções entre sexos, ou seja, entre homens e mulheres. A fase juvenil é norteada de múltiplos critérios que expressam as transformações vivenciadas pelo indivíduo no plano biológico, psicológico, cognitivo, cultural e social. Ou seja, quando você sai do estágio de criança, dessa fase, né, de criança, e você sai da fase de adolescente, na real. Seu corpo muda biologicamente, psicologicamente, cognitivamente, porque você já tem capacidade de aprender certas coisas que talvez outras pessoas de outras idades não teriam. Cultural e social. E aí, três autores vão teorizar sobre essa, esse término dessa juventude, né? Que é Sanches, Thurston e Galland, que eles vão falar que o término da juventude aparece relacionado à progressiva autonomia nos planos cívicos, que é a maioridade civil, tipo de você já ser visto socialmente como uma pessoa capaz de decidir aquilo que é certo ou errado, moralmente ou não, enfim. Ele também vê que é, esse término da juventude também é caracterizado pela ligado à conjunção das responsabilidades produtivas, que é mesmo você ingressar num, perdão aqui, que é mesmo você ingressar num mercado de trabalho e começar a desenvolver suas capacidades produtivas e é, você também ser capaz de dominar, né, e mandar mesmo de ter autonomia de decidir sobre seus cônjuges, quem que você vai se relacionar, se você vai construir família ou não. E aí é isso que Sanches, Thurston e Galland vai determinar sobre, com base nas ciências sociais, quando se termina, né, esse período da juventude. E aí é muito nesse sentido que a gente vai, para além de tudo isso, também é preciso é, inter, interpretar mesmo e ter um olhar mais sensível sobre como que ambos, tanto Nilson quanto Sanches, Dawson e Garland, e o primeiro sociólogo que eu li, que foi o primeiro que teorizou sobre a juventude como uma categoria social, a gente tem que fazer a análise de que talvez não, na realidade, essas pessoas teorizaram há um certo tempo, né? Atrás. E hoje em dia a Uhum. gente já vive no Brasil, sobretudo, desde o golpe de 2016, quando tiraram a presidenta Dilma do poder, a gente vê uma agenda de retrocesso que tem impactado drasticamente na vida da juventude, né? Tanto aqui em Castro Alves, quanto a nível nacional mesmo. E aí é isso. Agora, A viu, gente... Magno?
A professora Selma, antes da gente iniciar a nossa perguntas, a professora Selma, ela falou aqui no chat para nós que falar de juventude é falar dos riscos das universidades federais perder 13 bilhões de investimentos. Isso é revoltante, fala da professora Selma Barbosa. E aí a gente percebe que está dentro da sua fala, né, justamente, todas essas situações. Então, se você quiser incrementar alguma coisa em resposta para a professora Selma Barbosa, né, que entrou aqui no chat. É isso. Selma foi brilhante na contribuição que ela acabou de dar, né? Sobre e de lembrar também do papel das universidades públicas, dos institutos federais e de todos os órgãos públicos de educação do país que vem sofrendo como fruto dessa política que foi implementada no Brasil, né? Pós o golpe de 2016, que é que quando o Brasil, na verdade, passou a ter uma influência muito mais forte, muito mais agressiva, não só o Brasil também, como outros países da América Latina, da influência do neoliberalismo, que tem ditado uma política extremamente absurda de gastos, de acabar mesmo com a autonomia universitária, com a formação, de impactar, sobretudo, um público mais diverso, que a gente sabe que conseguiu adentrar as universidades públicas, os institutos federais, as instituições públicas de ensino do país, que era dominado por uma certa elite, na qual essa elite não se sente parte, não se sente, no caso, parte não, ela se sente parte, na real, da parte da sociedade que devia ocupar esses espaços, né? Como se fosse algo natural. Então, esses grupos mais, essas pessoas mais diversas no banco da universidade, para essas pessoas que estão acostumadas e entendem esse espaço como um espaço deles, das pessoas privilegiadas, acabam que essas pessoas entraram no poder. Na verdade, essas pessoas sempre estiveram no poder, né? E aí acabaram implementando uma agenda neoliberal de cortar gastos. As universidades públicas já têm um corte de gasto desde a época do golpe de 2016, mesmo assim, quando o golpe foi concretizado, né? Quando a presidenta Dilma Rousseff saiu do poder e o presidente Temer entrou no poder na época. E, inclusive, uma das maiores coisas que tem afetado, e que, inclusive, é o ponto de partida jurídico, né, da lei assegurando que esses cortes venham acontecer nas universidades como um todo, na saúde e na educação, né? E o que tem agora, inclusive, fragilizado a pandemia, porque o SUS, na real, a educação e a saúde está na PEC que Temer aprovou, né, que congelou os gastos públicos por 20 anos. E agora, com o governo Bolsonaro, ele tem atacado ainda mais as universidades públicas, entendeu? Então, por exemplo, Verdade. a UFRB, que é onde eu estudo, né, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, já tem um histórico de perder muita verba e já perdemos desde 2018, né? Perdemos agora em 2019 e vamos perder em 2020, né? Inclusive depois da pandemia. Então, é isso aí. A gente vai prosseguindo aqui com as perguntas. É, Gostaria de saber, Magno, a respeito da quais são as leis e os órgãos do Estado que são geradores ou formadores de políticas públicas para a juventude e como eles funcionam, né? E a gente Uhum. sabe que para tudo isso tem um aparato, né? Que são as leis. E aí, você que está embasado, fundamentado, gostaria de ouvir algumas coisas juntamente com o nosso público que está agora participando da live. É isso. No Brasil, a juventude foi vista é, como a importância mesmo, de fato, para a sociedade civil nos governos Lula e nos governos Dilma. E foi aí que foi criado o Sistema Nacional de Juventude, que é o SINAJUVE, que foi inaugurado desde 2005, que é, é o Sistema Nacional de Juventude, que é a instituição do Estado, né, governamentalmente Uhum. falando, é a instituição do Estado que gere todos os outros órgãos do Estado também, que vão gerir as discussões sobre juventude. E aí é do Sistema Nacional de Juventude que sai o Conselho Nacional de Juventude, que foi criado com a finalidade de formular e propor ações governamentais voltadas à promoção de políticas públicas de juventude. E aí, assim, todos esses
essas instituições do Estado, esses órgãos do Estado, têm uma forma de hierarquia, assim, são um em cima do outro. Então, o Sistema Nacional de Juventude é o que está, no caso, o Conselho Nacional de Juventude está dentro desse Sistema Nacional de Juventude. E aí, para além do Conselho Nacional de Juventude, temos o Comitê Interministerial de Política de Juventude, que aí ele é interministerial porque são dois ministérios, né, que estão participando dentro desse comitê ali para articular todos esses, né, voltados na intenção de formular, de fiscalizar, de gerir nos governos a pauta da juventude, né? E aí, paralelo ao Comitê Interministerial de Política de Juventude, temos a Secretaria Nacional da Juventude, que está subordinada à Secretaria de Governo, né? A Secretaria Maior do Governo, no caso. O Ministério Maior do Governo. E aí, para além da Secretaria Nacional de Juventude, que está subordinada ao governo, temos os órgãos gestores estaduais e municipais de juventude. E, para além dos órgãos gestores de juventude, temos os conselhos estaduais e municipais de juventude. E aí, todos esses conselhos e organizações da sociedade, com relação à pauta da juventude, está subordinada e faz parte do Sistema Nacional de Juventude, que foi instituído, né, em 2005, que é o SINAJUV. E aí, que foi também promulgado no governo Dilma, temos o Estatuto da Juventude, que aí é a lei mesmo de fato que vai gerir e determinar nos seus artigos a, os direitos da juventude, né? Direitos mais específicos. E dentre eles, inclusive, acho que deve ser, não sei, eu acho que dentro dos direitos que a juventude tem, né? Que a gente já conhece tantos, um dos que mais eu acho que assim, a galera tem mais um conhecimento é o ID Jovem, que é um documentozinho que nos permite, né, jovens, que somos enquadrados dos 15 anos aos 29, que temos o direito de ter passagens, é, algumas passagens, né, em ônibus interestaduais, ou seja, que a gente possa ir da Bahia para São Paulo, da Bahia para o Rio de Janeiro. E aí está lá nesse Interessante, né? estatuto assegurado. E aí esse estatuto foi promulgado em 2014, que é na época, inclusive, da reeleição do presidente Dilma. E aí ele tem um papel, o estatuto, né, da juventude tem um papel de induzir a criação de políticas públicas e garantir e determinar esses direitos, né, que estão lá assegurados nos artigos e o direito nossos direitos enquanto jovens, né, dentro dessa categoria social da juventude. E aí, um déficit, né, da realidade mesmo é que, por exemplo, na Bahia, na Bahia, né, como um todo, temos o Conselho Estadual de Juventude, o SEJUVE, mas o município de Castro Alves, infelizmente, né, não tem interesse, nunca teve, na real, que assim, o Sinaju foi criado em 2005, então nunca, desde 2005 para cá, houve um interesse por parte dos poderes públicos, da Secretaria de Educação, de Assistência Social, a implementar, né, esse Conselho Estadual, Conselho Municipal de Juventude em Castro Alves, para de fato usar o jovem, né, Castro Alves, para além dos momentos políticos, de gravar vídeo e de estar ali numa campanha para dizer que para os candidatos, né, dizerem que se importa mesmo com a classe da juventude ou que vão fazer políticas públicas para essa juventude, né? E É aí isso são aí. esses, A gente e aí são percebe um descaso na parte da informação por parte do governo municipal em relação a essas leis para com os nossos estudantes. A gente sabe hoje que nós temos uma juventude em Castro Alves e que elas não participam, né, de nenhum encontro realizado no município para falar, né, sobre esses órgãos, essas leis que amparam essa juventude, né? Então, é uma tristeza, a gente percebe que há um descaso, há uma omissão. Então, Magno,
A gente vai prosseguindo aqui, vai falando, porque você vai trazer hoje essa live uma grande informação para muitos jovens que estão aí, né, ainda sem saber desse conhecimento todo, né, que você já adquiriu e hoje está passando aqui para nós. Então, eu vou fazer outra perguntinha aqui para a gente ir discutindo alguns pontos sobre esses desafios que os jovens, né, tendem a enfrentar no seu dia a dia em nossa cidade. E que já é um grande desafio hoje você, né, estar aqui hoje conosco, mostrando essas informações, esse conhecimento que você já adquiriu. Então, a pergunta é o seguinte, Magno: como a ausência de uma gestão que seja comprometida em garantir as condições necessárias para a autonomia e garantia de formas de trabalho produtivo impacta na vida dos jovens no município de Castro Alves? Eu quero que você fale para nós se a gestão, quando ela está ligada a esses assuntos, quando ela pretende fazer algo pelos jovens, quando ela está embasada nesse assunto, o que é que eles podem fazer de produtivo para impactar muitos jovens que aí estão sem estar com essa informação, sem saber que existem essas leis que amparam. E assim, eu gostaria de trocar essas ideias aqui para que a gente deixe isso registrado para os nossos jovens nessa live, né? Eu vejo assim, né, particularmente, e como jovem castrovense, né, que sou, que fui e que sempre vou continuar sendo, né, de alguma forma, é, quando a gestão do município não tem políticas públicas de formação profissional, de incentivo, de fato, à geração de emprego, para que esse jovem passe a ser protagonista do seu futuro. E na verdade, de ser protagonista 100% não, né? De trilhar mesmo esse caminho dessa autonomia com relação às suas famílias, né? E que construam suas famílias, e construam seus lares, e construam mesmo sua vida social como devem ser, né? E da forma como querem. Um dos maiores é, fatos e fenômenos que eu vejo há muito tempo tendo acontecido no município de Castro Alves com relação à falta de gestão dessa gestão atual e das outras que passaram com relação à juventude e dessa naquilo que fala sobre o trabalho é mesmo êxodo. O que tem acontecido é mais jovens saindo do município de Castro Alves para irem para outros lugares, seja para estudar, seja para trabalhar. Isso quando acham oportunidade ou então quando tem condições, ainda que sejam condições precárias e bem difíceis, de sair para fora para estudar, para trabalhar e para de alguma forma trilhar, né, e batalhar pelo seu futuro. Eu vejo acontecendo em Castro Alves há um certo tempo é isso. Toda a galera toda a galera jovem de Castro Alves, eu acho que já debateu sobre isso em algum momento, quando estava reunidos jovens, sozinhos, independente do espaço, seja na escola, seja fora da escola, seja na rua, dentro de casa, todos os jovens castroalvenses já se debruçaram a debater sobre isso, e a gente vê, o que eu vejo mesmo é muita hipocrisia, né, por parte da maioria dos gestores. Porque, por exemplo, o gestor que está aí no poder agora, na época de sua primeira vez que se candidatou ao cargo de prefeito do município, era essa pessoa que dizia ser jovem, na época que era jovem, de fato, e que sabia, que entendia a juventude de Castro Alves e que sabia o que a juventude de Castro Alves passava, quando tinha que ir para fora, tentar a oportunidade de emprego, ou tentar estudar, porque a cidade não oferecia essas oportunidades, sempre criticando as gestões que passaram, e agora, atualmente, esse gestor que era jovem, que se dizia amigo desses jovens, conhecedor desta realidade dos jovens, é o mesmo que em 4 anos de governo não tem feito nem criado formas, tanto institucionais quanto trabalhos mais formais, trabalhos de carteira assinada, como também outras formas de trabalho, como o Selma acabou de ressaltar aqui nos comentários, é, não ter feito nada de forma prática, de forma efetiva, que acabe
fortalecendo esses jovens naquilo que diz respeito a essa autonomia com relação ao trabalho. E aí o que a gente tem visto é o fortalecimento das formas indiretas de trabalho, que é você vê os jovens mesmo virando ambulante, é uma realidade no município de Castro Alves, aos sábados, às sextas-feiras e às quartas, que muitos fazem rifa no mercado municipal, que muitos vendem cachorro-quente, vendem sua cervejinha quando tem festa, vendem seu churrasquinho. Então a galera, tanto da juventude quanto a galera mais velha, tem batalhado nessas atividades que não são formais, né? Porque trabalho de carteira assinada mesmo, que vemos aqui em Castro Alves, é a fábrica de calçados, mas que também não consegue manter toda uma maioria de uma população e, sobretudo, de uma juventude, não é capaz, né, de 100% de colocar a juventude para trabalhar, né? 100%. E aí o que mais tem acontecido no município mesmo é o fortalecimento dessas formas indiretas de trabalho, né, que não são necessariamente de carteira assinadas, que a galera se vê mesmo como tendo que fazer essas atividades que são dignas também, né, para manter seus filhos, aqueles que já têm filhos, para ajudar nas suas famílias ou então manter suas próprias vidas mesmo. E vale ressaltar que no momento da pandemia que estamos vivendo, todas essas atividades informais que depende que a galera esteja na rua, que a galera esteja ali vendendo cachorro-quente, que a galera esteja vendendo sua rifa, que a galera esteja vendendo sua cerveja, seu guaraná, estão totalmente paradas, né? E aí é muito grave porque se o que tinha para essa galera fazer era atividades que agora nesse momento, né, da pandemia que a gente vive, esse jovem ia ter que se expor ao vírus, isso revela ainda mais uma falta de gestão, né? No caso, falta de gestão do poder público municipal, Ausência, né? ausência total, porque os jovens do município, sobretudo, deveriam ter, né, um auxílio emergencial, porque o município tem recurso para isso hoje em dia, né? Que o município foi um dos ofertados das verbas que foram destinadas pelo governo federal, repassadas pelo estadual, que chegaram ao município, porque eu gostaria também, né, de deixar esse recado para as pessoas que estão assistindo a live, que o Portal da Transparência é um site na internet que mostra quanto de dinheiro o município tem recebido nesse momento e para além desse momento para estar investindo nas coisas que diz respeito à juventude. Né? Falta muito, é muito precário. Assim, não tem, de fato, política pública para a juventude aqui. E É aí é isso. isso. A gente vê aqui alguns comentários, né, que as pessoas estão postando aí no chat e fala que as causas sociais elas podem contribuir de maneira significativa na construção de políticas públicas. A gente vive uma política aqui em Castro Alves que a gente não vê essas políticas públicas acontecerem. Você traz para a gente aqui um retrato falado da nossa juventude que vem trabalhando, né, no dia a dia para se sustentar. Alguns deles, muitos deles, de famílias de pai e mãe desempregados, né, e que, na maioria das vezes, esses jovens, eles deixam a sala de aula e preferem fazer esses trabalhos extra, né, como diz o outro, essas aventuras, né, de correr atrás de um bico para fazer, para dar uma sustentação na família, enquanto eles deveriam estar na sala de aula, estudando, numa faculdade, e assim, não é dada essa chance para esses jovens. Eu venho também notando isso aqui no município, da nossa cidade, Carlos Magno, como professora, né, que sou atuante em sala de aula, e alguns professores que estão no ensino médio, que estão no ensino fundamental 2, alega muita ausência desses alunos no EJA à noite. Eles desistem porque preferem ir à busca não de trabalho, não de um emprego, mas sim de bicos para fazer, para sustentar as suas famílias, né? A seu pai, sua mãe, seus irmãos, levando assim essa força, né, para seus pais. E aí acabam optando pela desistência dos estudos. E são muitos jovens aqui em Castro Alves, são muitas famílias que precisam mesmo justamente dessas políticas públicas, as causas sociais, elas podem muito contribuir com essa juventude. E assim, dá uma dó no coração, porque nós professores,
nós queremos ver os nossos alunos crescendo, estudando, se tornando um médico, um advogado, um professor, tendo assim uma profissão que venha sustentá-lo para o futuro e o futuro de suas famílias. Mas a gente vê isso aqui na nossa cidade é muito ausente, verdade. Todas essas colocações que você fez, realmente, elas são pertinentes ao quadro municipal. Então, é interessante que a juventude passe a participar mais, né, desses atos políticos, né, para que tenha essa interação, tenha esse conhecimento. Mas, com certeza, eu tenho certeza que os jovens vão acordar aqui em Castro Alves no dia, as coisas vão mudar. Vamos O que lá, eu faz. vou. Rapidinho, Sim, só um sim. comentário, né, ainda sobre essa pergunta. O que eu vejo mesmo é muito importante quando a senhora falou, né, dessa realidade mesmo e dessa visão como professor, dessa análise, né, que os professores conseguem fazer aí no dia a dia. É, muitos desses estudantes estão fora do ressalto aqui, inclusive a presença de Nilson, né, o professor que eu acabei de ler falar a citação, né, que é de um livro que ele tem publicado, inclusive, sobre, fazendo análise sobre a situação juvenil, né? Só que fazendo um link, né? E fazendo análise da situação da juventude com relação à agricultura familiar, né? E aí ele está aqui participando da live agora. E aí, como eu estava Também. falando, essa análise é muito importante, né? Que os professores conseguem fazer. E outra coisa que eu fiquei me pensando aqui, né, como quando a senhora falou dessa questão da ausência desses estudantes jovens na educação de jovens e de adultos que funciona à noite, é, é como se, de alguma forma ou de outra, na minha análise aqui, né, que eu estava fazendo agora, o EJA é como se o papel social que foi criado, o EJA, não tivesse agora mais cumprindo o seu papel, né, social que foi designado. Porque foi pensado a educação de jovens e adultos, inclusive, serem noturno, porque se pensariam que esses jovens à noite estariam livres, né, sobretudo, estariam fazendo, porque estariam fazendo essas atividades de emprego no dia a dia. E aí é triste, porque se o jovem não está conseguindo estudar no EJA, que foi feito, foi pensado, criado para esse jovem, que de dia faz outras atividades, que cuida de seus filhos, aqueles que têm filho, que trabalham aqueles que têm trabalho, e esses, né, que fazem bico e que estão tentando, né? E que agora no momento a gente sabe que, né, tá totalmente, no momento que a gente vive agora do coronavírus, essas relações estão bem precárias e esses jovens não estão conseguindo fazer os bicos. Aqueles que têm moto estão até conseguindo fazer o delivery, né? Que agora, nesse novo normal que a gente está vivendo, é uma das novas atividades que estão acontecendo. Mas, assim, no geral, se a gente fosse fazer uma pesquisa de dados, né, mais profunda, esses jovens estão mesmo, assim, sofrendo, né? Com essa pandemia e com essa ausência do poder público. O que é muito triste, É, assim. Aí o poder público precisa repensar, né? E olhar para esse jovem de outra forma. Não só nos momentos políticos. pelo que a gente nota, Carlos Magno, as políticas públicas elas não existem, né? A gente vê isso claramente porque a gente vê os jovens, né, aí tomando outros rumos, né, outros caminhos, né, e que a gente fica observando que o social, que tem as maneiras de contribuir com isso, não contribui e que deveria fazer, né? A gente vê as famílias tendo que estar com esses jovens em casa com vários problemas, alguns deles psicológicos, que vêm trazendo graves, né, graves problemas na família assim alguns pais têm dificuldade de lidar com alguns jovens e aí eles saem do caminho certo que é a escola, a sala de aula e abandonam, né? Entram na evasão e aí fica difícil porque a gente vê a ausência mesmo da gestão, né? Que deveria estar comprometida é, com essa situação, porque o que será do nosso Brasil amanhã se não tivermos esses jovens, né, para dar continuidade a essas políticas públicas? Quero ressaltar aqui também a presença da colega Marla, né, é a psicóloga lá em São Antônio de Jesus. Um abraço, Marla. Fique à vontade, estamos aqui discutindo a nossa juventude, Castro Alves, com
o nosso querido Magno, né? Que traz para a gente assim algo importante e o conhecimento das leis, de tudo que os nossos jovens precisam saber da nossa cidade. Então, prosseguindo com a nossa live, fala Isabel, eu vou fazer outra pergunta para Carlos Magno sobre a educação, que é um dos processos mais importantes na formação dos jovens da nossa cidade, que a gente acabou de já, né, de falar algumas coisas, né? É, que nossa cidade ela carece ter uma universidade pública, né? Alguns anos atrás houve essa conversa aqui na cidade de Castro Alves que alguns grupos passados nas gestões anteriores tiveram o prazer de estar com os reitores, com as pessoas lá de outras cidades, né? E na época, se eu não me engano, tinha uma proposta para se instalar em Castro Alves uma universidade para a nossa juventude, para a nossa cidade crescer. Porque é com conhecimento que a gente cresce, com sabedoria que a gente constrói. E aí a gente percebe que essas pessoas que estavam nessa gestão nessa época, elas não tiveram o menor interesse em trazer essa faculdade para a nossa cidade, que seria a faculdade da UFRP, que hoje está em Amargosa, né? A gente vê que Castro Alves hoje nós temos área do tamanho de Salvador. A cidade de Castro Alves hoje é do tamanho de Salvador a nível de área, né? De extensão. A gente tem muito espaço para que a gente possa ter essa porta hoje funcionando e atendendo a nossa juventude, atendendo a nossa população. E isso foi negado para a gente em épocas anteriores, que foi uma aberração, uma falta de respeito, justamente para que as pessoas não viessem a ter conhecimento, né? E é com muita dificuldade que a gente vê muitas pessoas saindo daqui para ir para fazer faculdade fora. Eu mesmo fiz a faculdade fora, lá na UFRB, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Foi muito dispendioso para mim sair, minha filha também fez, né? Tem você também fazendo, tem o Alisson, né, fazendo, e outros jovens da minha cidade que faz fora. Mas assim, tivemos a oportunidade em governos passados, né, o qual não vou citar, que algumas pessoas da nossa cidade já sabem, né, e que essas pessoas não deram essa prioridade à nossa cidade. Por quê? Justamente por quê? Porque está aí o conhecimento, a sabedoria. E os jovens iam estar mais, ou seja, participativo na vida, né, do cotidiano. Então, a pergunta, Carlos Magno, que eu tenho aqui nesse momento, quais são as consequências, né? Quais são as consequências que esses jovens, quais são as consequências disso no cotidiano desses jovens? A pergunta é essa, né? Quais são as consequências? O que poderá acarretar de consequência esse jovem fora de uma faculdade, fora desse conhecimento? Gostaria que você explicitasse isso para nós nessa live. É interessante, até porque nossos jovens precisam, né, ter essa base, né, ter essas informações para que eles venham acordar. É, eu acho massa esse ponto que a senhora tratou agora, né, sobre a discussão que aconteceu da UFRB e qual foi o papel de Castro Alves na luta institucional pela UFRB. A UF... Não sei, né, se todos conhecem essa história, mas a UFRB, que era em Cruz das Almas, né, a sede da UFRB é em Cruz das Almas, a reitoria é em Cruz das Almas. E há anos atrás, né, a UFRB é fruto de uma política pública, também na época que era o. Eu acabei esquecendo aqui o nome. É... Eu esqueci o nome. Em algum momento, em outra live, eu volto para estar deixando essa informação para vocês. Mas a UFRB é fruto de uma política pública que chama Reúne. A política pública chama Uhum. Reúne, que basicamente debatia como ponto principal a interiorização do ensino, né, que o interior da Bahia pudesse ter centros e universidade. A UFRB, até então, que não existia ainda, era a Escola de Agronomia da UFBA, ou seja, era ligada à UFBA. Aí rolou um movimento amplo, inclusive de várias cidades. E aí estava Cachoeira,
Maragogipe, Muritiba, Conceição do Almeida, Mangabeira, Santa Terezinha, Castro Alves, Amargosa, e tantas, Feira de Santana, e tantas outras cidades aqui da região do Recôncavo, já que a intenção era criar a Federal do Recôncavo. Castro Alves participou ativamente, na época, da, dessa luta, né, institucional. Teve reunião aqui, na época o reitor da UFA esteve aqui em Castro Alves, dialogou com o poder público, dialogou com o vereador, dialogou com muita gente nessa luta, né, institucional para que a UFRB fosse criada. Eu falo isso, Tia Bel acabou de falar isso. Lá na UFRB, onde eu estudo, né, que eu em Cachoeira, tem um documento institucional da UFRB, que é tipo um dossiê que conta que é a história, né, toda da UFRB, qual era o objetivo institucional, enfim, detalha mesmo tudo isso que a gente falou, né? Tudo isso que a gente acabou de falar. Então, assim, a gente não está tirando aqui de uma abstração, né? A gente não está falando sem ter como provar aquilo que a gente está falando, porque tem documento, inclusive, dentro da UFRB, que comprova isso. Tem fotos, tem tudo. E aí, Castro Alves participou ativamente dessa luta, e aí acabou que em 2005, Lula deu aval para se desmembrasse a Escola de Agronomia da UFRA e criasse a UFRB. E aí depois começou a interiorização dos centros, né? Teve o de Cachoeira, teve o de Amargosa, e o de Amargosa é a chave central aqui, porque a Amargosa não poderia receber por uma questão geográfica, né? A Amargosa não poderia receber um centro da UFRB, porque a Amargosa não faz parte mais da região do Recôncavo da Bahia. A Amargosa já faz parte da região do Vale do Jiquiriçá. É uma questão geográfica, não tem como debater. E aí, houve uma discussão, realmente, na época, do Centro de Formação de Professores, se é aqui em Castro Alves, que hoje está instalado da Margosa, porque na época o poder público teve uma omissão, né, com relação a isso. E qual é o fruto disso naquilo que diz respeito à formação acadêmica dos estudantes? É que, se for fazer uma pesquisa de dados concreta dos estudantes castroalvenses que puderam adentrar o banco das faculdades públicas, como a UFRB, como a UFB e tantas outras federais, aqui no estado da Bahia e fora do estado da Bahia, tem muito pouco, né? Eu falo, reflexo disso, por exemplo, na minha área de ciências sociais, é que aqui em Castro Alves só tem 6 professores que são formados por alguma academia, seja ela particular ou pública, em ciências sociais. Então, assim, eu vejo na minha análise que a intenção da pessoa que geria o município na época, que rolou essa proposta de ter um centro da universidade pública, recém-criada na época, no município de Castro Alves, era uma intenção absurdamente maléfica. E os malefícios dessa falta de atitude, a gente vê até hoje, porque, tipo, como o Tia Bel bem falou, eu consegui sair para ir para Cachoeira, para estudar ciências sociais, que era um sonho meu e tal. Conheço outros também aqui no município de Castro Alves que conseguiram sair para estar fazendo seus cursos fora, na UFRB, na UFBA, ou em qualquer outra federal, seja ela federal ou estadual, mas uma universidade pública, porque sabemos que somos, a maioria das pessoas do nosso município não são as pessoas que vão conseguir pagar uma universidade particular. Sabemos também que fruto de política pública também, temos hoje as bolsas nas universidades privadas, mas o maior problema é que as universidades públicas que temos perto de Castro Alves, que não ia causar grandes transtornos para esses estudantes se mudarem para essas cidades, porque o grande papel-chave também é que, hoje em dia, para você, eu falo por experiência própria, eu sei que se tiver outros jovens aqui que estudam, fazem curso técnico, estão na universidade estudando fora, porque aqui em Castro Alves não tem essas oportunidades, e porque os poderes públicos de Castro Alves gostam de ver a juventude do município nesse jeito, né? Que vivem, sem uma perspectiva de futuro, como Juliana, que é uma jovem daqui do município, acabou de falar, que o jovem aqui se vê sem perspectiva de futuro, que não tem incentivo, nem uma palavra amiga, né? Se é que uma palavra amiga vai te ajudar em alguma coisa.
nesse perfil, né, de você trilhar, tentar trilhar sua autonomia mesmo, você estudar, você se formar naquilo que você quer, que você sonha. Nem uma palavra amiga aqui no município de Castro Alves as pessoas têm recebido, né? Os jovens têm. E aí o que acontece é isso, muitos malefícios, parte dos jovens é muito pouco aqueles que conseguem sair, que suas famílias batalham, que suas famílias guerreiam para estar mantendo seus filhos em outras cidades, né, para estar estudando, se formando, correndo atrás desse futuro. Sendo que uma universidade federal da Bahia, do Recôncavo da Bahia, né, que é o FRB, poderia estar aqui hoje, né, e ajudar não só a juventude a se formar, também como a sociedade castroalvense em geral. Inclusive, acho que é muito necessário que a gente é, crie, fortaleça, agora, no momento que a gente está vivendo, mesmo com toda a dificuldade que existe, de corte de gasto, do presidente do Brasil, que representa também tudo isso e um ataque a essas políticas públicas, ataque à universidade pública mesmo, porque Bolsonaro quer que as universidades fechem a porta. A gente tem que organizar, se organizar enquanto juventude, enquanto professores, enfim, organizar a sociedade inteira para que a gente aqui em Castro Alves é, faça uma luta institucional para que pelo menos um polo, um centro da UFRB esteja aqui presente, porque a juventude de Castro Alves se vê hoje em dia sem perspectiva nenhuma de futuro. E aí, quando a juventude não vê um futuro na educação, a juventude vai estar recorrendo a outros tipos de atitudes, né? E De podem ocupação, estar, né? podem estar ocorrendo diversos problemas, né? Como a relação com o tráfico de drogas indireta, a violência, como tem acontecido, dos jovens estarem morrendo diariamente aqui em Castro Alves, sumariamente, né? E não é isso que a gente quer ver no município de Castro Alves, né? Sendo que há anos a gente poderia já ter aqui uma universidade para o jovem estar aí se formando, estar estudando, e assim a sociedade castroavense só ia ter melhoria, né? Acho que todo mundo concorda aqui com isso. Existe aqui no chat um comentário que o doutor Rafael fez referente à não preocupação, né? Ele disse que não existe preocupação em formar cidadãos. É verdade. Pelo que a gente nota aí, o poder político, o município, né, que gesta hoje o nosso município, esses políticos que estão aí hoje, eles não têm nenhuma preocupação mesmo em formar esse cidadão. Eu acredito que seja porque eles mantendo essas pessoas com suas pálpebras fechadas, seus olhos fechados, né, para o conhecimento, existe mais uma facilidade deles manobrar essas pessoas para continuarem sendo pessoas vinculadas à vida eterna a eles, né, subalternos ao capricho dessas pessoas que aí estão governando a cidade, né, querendo assim ocupar esse espaço somente para si e essas pessoas indo para trás sem ter nenhum conhecimento. Então, a gente tem que quebrar essas oligarquias, né? Que são essas famílias que estão aí hoje governando o que é do nosso povo, levando esse conhecimento. A gente sabe que a gente tem um governo hoje federal que também não vem contribuindo com isso, que acabou com a educação, que já prevê para 2021 corte na educação. Foi um dos pontos, logo quando uma das pautas do governo Bolsonaro, quando ele entrou no governo, ele acabou com a educação, acabou com a participação dos jovens, os direitos dos jovens, direito de ter auxílios, recursos para fazer suas pesquisas, né, fazer seus intercâmbios, né? Tudo isso o governo Bolsonaro ele cortou do nosso povo, dos nossos jovens que estudam, que se dedicam. E aqui a gente vê, por outro lado, o município, hoje, nessa mesma trajetória, né, de tirar esse direito de nem lançar isso em público, de esconder isso do público, para que essas pessoas não tenham acesso a esse conhecimento. Eu tiro por mim, eu aos 43 anos, eu tive que fazer o meu primeiro curso superior, né, na UFRB, por muito esforço, por muito capricho, por muita dedicação, porque eu não tive esse espaço. Veja só,
Eu hoje, com essa idade, né, já 50 anos, né, e hoje, com 43 anos, foi que eu fiz o meu curso superior. Hoje, na minha casa, eu tenho a minha filha, que já é mestra, né, já é doutora, já está fazendo doutorado, já está em tramitação o curso dela. Tenho meu filho aqui com 17 anos, está nessa tramitação, nesse alicerces que eu plantei, eu priorizei a educação dos meus filhos, mas a gente vê, por outro lado, muitas famílias aqui na nossa cidade ainda muito fora dessa programação por conta dessas políticas públicas que não traz para a nossa população nenhum esforço, nenhum esmero, não dá nenhum significado de vida para esses cidadãos. Então, é penoso falar nessas coisas, porque a gente vê muitos jovens com muitos talentos e muitas habilidades, e aí ficando para trás, né? Ficando para trás por conta da ausência, né, dessas pessoas que vêm governando. Então, é só para falar, porque a gente não pode deixar de falar, né, nessas oportunidades. E assim a gente prossegue com as perguntas que a gente vai endossando, né? Rapidinho Então, aqui. Selma registrou a presença de uma aluna da UFRB que é formada em Educação do Campo. E aí, galera, eu também gostaria de pedir, né, ao pessoal que está vendo a live aqui, que vão mandando para outras pessoas, né, sobretudo para outros jovens, para que outros jovens venham aqui, se informem, troquem, façam desabafos também, né? Eu vejo que, tipo assim, a gente tá aqui muito nesse sentido mesmo, de ser amigo, de ser parceiro, de se unir numa luta, inclusive, né? De ser parceiro de luta, porque a gente tem que entender, enquanto juventude, que a gente é que tem o poder de se organizar mesmo e é, ditar, de selecionar aquilo que a gente quer para o futuro. A gente tem esse poder de criar outra sociedade mais justa, que crie talvez uma sociedade que minha mãe, que já é uma pessoa também que já tem 50 anos, que já viveu em outra época, que a gente crie outro tipo de sociedade, né? Mais justa. A live já tá para acabar? foi tão rápido, a gente começa de novo se cair, viu, Magno? A gente A começa. completar, viu? Porque ainda falta ainda duas perguntas, aí a gente volta, abre de novo e fecharemos a nossa live. Se cair, viu? Eu aviso aos Ver. companheiros, estamos avisando para que as pessoas que estão participando retornem com a gente logo após. E ela vai ficar gravada e as pessoas vão assistir isso tranquilamente. A gente faz outra. E Se aí é cair, a isso. gente retorna. Aí a gente tem que se organizar mesmo. E aí, já que essa live já está perto de acabar, pedir mesmo, né, galera que está assistindo a live, para que divulgue para Nós outros vamos jovens. voltar, né? Nós vamos se cair, a gente volta, né? Vamos A gente voltar para volta. dar continuidade, que ainda tem duas perguntas para a gente discutir nessa live, que é interessante para o nosso público castrovense, principalmente nossos jovens. Com Ok. Mas eu certeza. vou. Obrigado, Thelma. Mas se a senhora quiser já ir fazendo essa pergunta, eu acho melhor Sim, vamos esperar. fazer. Eu vou fazer e vou dar replay de novo, tá? No início da volta. Na nossa cidade, temos jovens cheios de ideias e esperança no mundo melhor e mais justo, né? Mas se encontra sem apoios e estímulo do poder público para dar, para pôr em prática, alguma dessas habilidades, como eu vos falei antes, né? E aí a pergunta quais as consequências disso no dia a dia do jovem? Foi o que eu fiz, né? Então essa é a última, a quinta pergunta, né? Quais as medidas o poder público deve tomar para que os jovens do município possam participar do processo de criação de políticas públicas de seus interesses sobre educação, saúde, cultura e esportes? Se cair a live, a gente volta para dar continuidade a essa discussão dessa pergunta. Então, a gente vê aí que a pergunta ela é rica, né? Porque pense nós, um jovem sem saúde, ou sem educação, sem saúde, resta 27 segundos, né? E tudo mais. E a gente vai dar prosseguimento a essa fala, né? Lá, posteriormente, na segunda live, para fechar esse ponto. Imagine só como é que fica a mente de um jovem sem tudo isso aí, dentro de um lar, dentro de uma casa.
onde os pais não têm nenhuma condição de mantê-los, tá? Então é muito difícil. A gente